Meus irmãos, nessa manhã nós começamos uma pequena série de mensagens que consiste em 4 domingos, chamada Conversas com o Travesseiro. É uma série de mensagens baseada no livro de Jó, capítulo 31, ocasião em que Jó faz algumas perguntas, 12 perguntas. E a gente vai tentar, então, obter as respostas a essas perguntas, meditar nas próprias perguntas em si. Então, vamos caminhar aí nos próximos 4 domingos nessa série, meditando sobre isso. Né? Antes de nós irmos para o capítulo 31 de Jó e observarmos, então, quais são as perguntas que ele se faz, nós vamos para o capítulo 1 de Jó. Então, convido você a comigo abrir a palavra do Senhor no capítulo 1 do livro de Jó. Nós vamos recordar um pouquinho da vida de Jó. Vamos lembrar de quem é que estamos falando, quem é esse homem, o que aconteceu com a vida dele, né? Para que fique mais fácil a nossa compreensão, inclusive daquilo que ele apresenta no capítulo 31. Então vamos ler o capítulo 1 de Jó. Eu vou ler todo o capítulo. Tá? Jó, capítulo 1. Peço que você acompanhe atentamente a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Também este falava quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, nós nos lembramos então que Jó era um homem próspero, o homem mais próspero do Oriente, um homem rico, cheio de bens, com muitos filhos, e de repente vê a sua vida completamente transformada. Tudo que ele tinha se perdeu. E o desafio de Satanás a Deus foi exatamente esse. Jó é quem é, faz o que faz, adora, bendiz, engrandece o nome do Senhor, porque ele é um homem bem-aventurado, é um homem bem-sucedido, porque o Senhor o abençoa, mas tira o que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. Mexe naquilo que ele tem para ver se ele não vai negar o Senhor. Deus permite que isso aconteça. Mas Jó não blasfema. Jó não atribui a Deus falta alguma. Pelo contrário, ele recebe sucessivas notícias de desgraças que se abatem sobre a sua vida. E o que ele faz ao final desse relato terrível? Ele se humilha diante de Deus. Ele raspa a sua cabeça, ele troca as suas vestes, ele se inclina e ele adora. Mas vejam, meus irmãos, na cultura daquela época, e talvez não só naquela época, hoje ainda, alguém que visse todo o infortúnio que aconteceu com a vida de Jó, diria: Jó deve ter cometido um grande pecado contra Deus. O que você fez, Jó, para que isso acontecesse com você? Será que ainda assim, ainda hoje as pessoas pensam assim? Está acontecendo, a vida daquela pessoa está uma desgraça. Deve ter feito alguma coisa muito grave. Para Deus castigar desse jeito, deve ter cometido um grande pecado, e não foi diferente com Jó. Os seus amigos o questionaram a respeito disso. Jó deve ter feito alguma coisa de muito errado para ter acontecido tudo isso com ele. E aí então chegamos no capítulo 31. Claro, um salto enorme, do capítulo 1 ao capítulo 31. Mas nesse capítulo 31, a gente encontra algo muito interessante. E eu quero ler com vocês então Jó 31, do 1 ao 8, que é a porção que nós vamos meditar hoje. Jó 31, do 1 ao 8. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Jó, capítulo 31, do 1 ao 8. O texto diz assim: fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade.
Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. A gente está diante de um testamento de inestimável valor, um juramento de liberação na forma de uma confissão negativa. O reverendo Daniel Santos Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, comentando esse texto, diz o seguinte: aquilo que Jó faz aqui era um procedimento bem conhecido no sistema judiciário da época. Um crime podia ser compensado se a pessoa criminosa rogasse sobre si uma maldição. Tomando como exemplo um furto, ao declarar-se inocente, o acusado não dizia apenas: eu não sou ladrão, ou eu não furtei o boi. Para repudiar uma alegação sem fundamento, alguém poderia exigir que a pessoa que fora lesada comparecesse, fizesse a acusação e oferecesse evidências comprobatórias. Como exemplo, Samuel pergunta em 1 Samuel 12:3, de quem tomei o boi? Dentre outras perguntas. E após passa a assumir um compromisso de que pagaria a penalidade apropriada se a prova necessária fosse apresentada. Ou seja, se eu fiz isso, me aconteça isso. Essa é a ideia, né? A confissão negativa funcionava de um modo diferente. Embora fosse feita visando a defesa da honra pública da pessoa, era dirigida a Deus num apelo contra o julgamento humano. Acusações já haviam sido feitas contra Jó, mas nenhuma testemunha de acusação se apresentou. Jó já havia feito uma negação geral, no capítulo 23, de 10 a 12. E deixara para Deus, então, a vindicação da sua justiça. O capítulo 31 completa o protesto de Jó, que começa no capítulo 29, com a insistência nos seus atos puros. Jó 31 lista crimes específicos, negando-os todos. A fórmula que Jó emprega é: se fiz X, então que me aconteça Y. Visto que ele está entregando tudo a Deus e não a um tribunal humano, não há necessidade do testemunho do homem, visto que Deus conhece o nosso coração. Assim, diz o reverendo Daniel, todo cristão deveria fazer essas 12 perguntas da oração de Jó antes de reclinar a cabeça sobre o travesseiro para então dormir em paz. Elas revelam a estratégia de Jó para se desviar do mal e andar sempre de forma reta, íntegra e temente a Deus. Por que conversas com o travesseiro? Você reparou na pastoral de hoje? Aliás, me permita dizer aqui, você tem o hábito de pegar o boletim da igreja e ler tudo que está nele? Se você não tem esse hábito, eu recomendo que você o faça. Além, obviamente, de termos as informações necessárias da vida da nossa igreja, nós temos a nossa liturgia dominical e temos também sempre uma pastoral, logo na capa do boletim. E o que a pastoral do nosso boletim fala hoje? O travesseiro. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. A passagem de Marcos, capítulo 4, 38, que lembra Jesus no barco com os discípulos, e uma grande tempestade vem, e eles ficam amedrontados, e eles perguntam para Jesus, o senhor não se importa que a gente vá morrer? Porque Jesus estava dormindo tranquilamente sobre um travesseiro.
Todos já ouviram falar que Jesus dormia enquanto seus discípulos enfrentavam uma grande tempestade. O detalhe, talvez perdido ou displicentemente ignorado, é que o Senhor dormia repousado num travesseiro. Ele utilizou um instrumento de descanso. Agora, o que tinha essa almofada que o fez se desligar do barulho do vento? Aliás, como você tem dormido? Como está o seu travesseiro? Com lágrimas, com suor, com dores, com paz. É importante entender que nosso cansaço pode tirar de nós algo muito especial, o brilho dos olhos. Portanto, faça pequenas pausas. Respire fundo, desfrute da criação divina. Cada gota do imenso mar é prova do grandioso amor de Deus por nós. O ritmo acelerado de nossa vida nos leva a esquecer a bem-aventurança de ter um bom travesseiro. Não necessariamente de penas de ganso, mas afofado por paz e segurança. Jacó fez de uma pedra seu travesseiro. Talvez não tenha sido o melhor instrumento, mas ele dormiu e sonhou. Gênesis 28, 18. Quero encorajar você a encontrar descanso. O vinde a mim continua valendo para todos nós, cansados e sobrecarregados. Algumas tempestades da vida demoram a passar. Não deixe de dormir por causa delas. Faça da fé o seu travesseiro e verá que uma boa noite de sono é capaz de acertar muitas coisas, pelo menos dentro de nós. A pastoral, que foi escrita por alguém, não por mim, e cuja fonte é o nosso Cada Dia, é um devocional da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos lembra que o melhor travesseiro aonde nós devemos reclinar a cabeça é o travesseiro da paz com Deus. Conversas com o travesseiro tem a ver com o fato de que muitas vezes nós nos calamos diante de Deus, nos calamos diante do outro, acumulamos pecados, coisas dentro de nós, e é claro que Deus conhece todas essas coisas, mas às vezes só Deus e o nosso travesseiro conhece. Quando nos deitamos e os pensamentos vêm à mente e a culpa chega sobre nós, o que fazer nessa hora? Por isso nós vamos meditar na vida de Jó e naquilo que ele fez. Jó, ele se apresenta como alguém inocente, mas ele deixa para nós perguntas que são importantes e, como sugere o reverendo Daniel, todos nós deveríamos fazer antes de dormir. A primeira pergunta que a gente pode extrair desse texto é: quem controla os meus olhos? Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo ou o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus o meu caminho e não conta todos os meus passos? Quem controla os meus olhos? O olhar do ser humano revela as suas motivações, suas paixões e especialmente a parcela da porção de Deus presente em sua vida. Nesses versos vemos que Jó fez um pacto com seus próprios olhos de não cultivar o olhar promíscuo às donzelas, convicto de que Deus vê os seus caminhos. Jó então se coloca como alguém inocente diante de Deus. Ele diz: olha, o meu olhar é puro, eu não desviei o meu olhar para o mal, os meus olhos não contemplaram ou cobiçaram aquilo que é indevido.
Porque quem controla os meus olhos é aquele que me vê, conhece todos os meus passos. Ele diz: ou não vê Deus o meu caminho e não conta todos os meus passos. Como esconder o meu olhar daquele que sonda o meu olhar, daquele que vê todas as coisas? Mas essa é uma boa pergunta para nós. Quem controla os nossos olhos? Para onde nós temos voltado os nossos olhos? O que os nossos olhos têm visto, cobiçado, desejado? A Bíblia nos lembra do seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22 e 23. Essa primeira pergunta nos leva a pensar que nós precisamos vigiar o nosso olhar. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que os nossos olhos veem. Nós precisamos rejeitar os apelos da nossa carne, que querem fazer com que os nossos olhos se voltem para aquilo que não deve ser visto, não deve ser cobiçado. Pastor, mas nós não somos cegos. Sim, é óbvio que nós, louvado seja Deus por isso, né? Que não somos cegos. Mas o Jó nos lembra que Deus conhece perfeitamente o nosso olhar. Que Deus conhece perfeitamente os nossos passos. E Jó diz: eu não voltei os meus olhos para aquilo que era indevido. E eu e você? Podemos dizer a mesma coisa? Podemos dizer que o nosso olhar é puro, que os nossos olhos são bons, como na linguagem de Mateus? Ou nós temos olhado de maneira cobiçosa, de maneira indevida? Se sim, nos coloquemos diante de Deus e roguemos ao Senhor: purifica os nossos olhos. Purifica os nossos olhos. Uma segunda pergunta que nós podemos extrair do texto: qual a minha resistência ao erro? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Qual a minha resistência ao erro? Meus irmãos, nós somos tentados o tempo todo. Nós somos tentados. Somos tentados por nossas próprias cobiças. Somos tentados pela oferta que o mundo apresenta de tantas coisas, e às vezes coisas que são legítimas, mas que, se mal usadas, são pecaminosas. A grande questão é: qual é a minha capacidade de resistir? Eu sou alguém que se entrega prontamente ao erro? Eu sou aquele que, sendo tentado, automaticamente digo: a carne é fraca, então sabe como é que é? Ou eu resisto? Qual é o meu grau de resistência ao erro? Eu me apresso para o engano, como diz Jó, ou não? Jó diz que não. Não, eu não sou aquele que se apressa para o engano. Pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Eu não sou daqueles que prontamente cedem. A grande questão é: somos tentados. Às vezes nós caímos em tentação. Mas qual a nossa capacidade de lutar? Nós pegamos em armas contra o pecado? Nós resistimos, nós brigamos?
Nesse segundo passo, Jó avalia a rapidez com que uma pessoa se desvia da integridade. Ele sabe que o ser humano é, por natureza, caído e pecador. Mas a rapidez com que algumas pessoas se entregam ao engano, à maldade, à promiscuidade é surpreendente. Isso revela a falta de resistência ao pecado. Nesse sentido, a oração de Jó não é para que Deus averigue se ele não tem pecado. É óbvio que ele tem. Mas a oração de Jó é: Senhor, avalie a minha resistência contra o mal. Senhor, perceba que eu não me apresso para correr em direção ao pecado. Somente as balanças fiéis de Deus podem averiguar tais coisas. Porque às vezes todas essas coisas estão escondidas aos olhos dos homens. Mas aquele que julga com balanças fiéis, vê claramente a nossa resistência ao pecado. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu li Gênesis 4, versículos 6 e 7. E estas são palavras do próprio Deus, dirigidas a quem? A Caim. Deus diz para Caim: o seu desejo será contra ti. Mas qual é o seu papel? Qual é a sua obrigação? Qual é o seu dever contra ou diante do desejo que pode ser contra ti? Dominá-lo. Resistir. Deus está dizendo para Caim: cabe a você dizer não para o seu desejo, porque nós não podemos ser escravos dos nossos desejos. Existem desejos dentro de nós que são legítimos e puros, existem desejos dentro de nós que são ilegítimos e impuros, e eu tenho que dizer o que para eles? Não! Não vou satisfazê-los. Eu vou brigar, eu vou resistir. E se formos vencidos, meus irmãos, que seja com luta, com muita luta. E é isso que Jó coloca diante do Senhor. Eu não fui vencido pelos meus desejos. Eu não sou alguém que se entrega facilmente. Eu não sou alguém que se entrega sem uma boa luta. E a luta contra o pecado é uma luta diária, constante. Pastor, o senhor pode dar nome aos pecados? Posso. E carinhosamente eu vou dar um aqui. Preguiça é pecado. Eu não sei quais as razões que levaram alguns irmãos a não virem hoje da igreja. Mas talvez seja preguiça. Está frio, ou está calor, ou está chovendo. Fui dormir tarde. Hoje é o dia do Senhor. É o dia que somos chamados a coletivamente adorarmos a Deus. E durante toda a semana nós devemos ansiar por esse dia. Estarmos juntos aqui. Pastor, tem situações que não dá. Eu entendo perfeitamente isso, claro. Eu estou dizendo de alguém que poderia estar aqui, mas não veio. Porque às vezes foi vencido pela preguiça. Qual o grau de resistência contra a preguiça?
Despertou o relógio, você olhou assim, vou virar de lado, ó, colocar o cobertor na orelha, ó, domingo que vem eu vou. Qual a minha resistência ao erro? Em terceiro e último lugar, Jó se pergunta: como consegui o que eu tenho hoje? Versículos 7 e 8. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue meus olhos, se às minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Meus irmãos, considerando que Jó era uma das pessoas mais importantes e a pessoa mais bem-sucedida do seu tempo, é relativamente natural que ele sofresse acusações de como conseguiu chegar aonde ele chegou. E a esse respeito, Jó se defende fazendo 3 perguntas. Ele diz: há desvios dos caminhos do Senhor no modo como consegui as coisas que eu tenho? Há indícios de que meu coração foi guiado pelas coisas que vejo e não pelos olhos daquele que me vê em todo o tempo? Há indícios de corrupção no modo como adquiri aquilo que hoje compõe o meu patrimônio? Se em algum destes pontos ele for encontrado faltoso, sua oração é para que Deus não lhe permita desfrutar de nada daquilo que ele ajuntou. Jó está dizendo: se de alguma forma aquilo que eu tenho, a condição que eu tenho de homem mais rico, mais próspero do Oriente, milhares de cabeças de gado, milhares de servos, filhos, bens, enfim, sem medida, se tudo isso que eu tenho, de alguma forma, foi adquirido de maneira fraudulenta, pecaminosa, então que eu não desfrute disso. Que isso seja retirado de mim. A pergunta é: como conseguir o que eu tenho hoje? E às vezes, meus irmãos, nós estamos falando de pequenos desvios, pequenos erros, de ações ou omissões que aparentemente parecem insignificantes, mas nada é insignificante diante de Deus. Pasmem. Eu ouvi, não faz muito tempo atrás, de uma pessoa, frequentadora de igreja, crente, diácono de igreja, não é aqui da nossa igreja, é de uma igreja, que dizia o seguinte: então, esse carro, ele está com uma quilometragem muito alta. Então, antes de vender, eu vou alterar a quilometragem para conseguir um lucrinho melhor, um preço melhor para o carro. Ou seja, eu vou lucrar em cima da desonestidade. E talvez alguém pudesse pensar: mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Mas como diriam as mães no passado, você não é todo mundo. Já ouviu isso da sua mãe? Não, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Não é? E nós não somos todo mundo. Eu estou falando isso para mim mesmo. Eu estou falando isso para você. Será que nós poderíamos orar como Jó, dizer como Jó: Deus, é o seguinte, olha, faz um raio-x aí, como só o Senhor sabe fazer, de tudo que eu tenho na vida. Isso, meu bem. Veja como eu adquiri tudo. E se tiver algum erro nisso, pode tirar tudo que eu tenho.
Hoje eu ganhei uma pipoca. Dessa lindeza aí. Cheguei para dá uma pipoca para o pastor. Abri a boca assim, ela colocou a pipoca. Ela não deu para a Mírcia. Desculpa, tá, Mírcia? Todo respeito, né? Ela não deu, né? Deu para o Denis, mas não deu para a Mírcia. Né? Eu adquiri a pipoca de maneira honesta. Eu pedi e ela me deu. Eu não sei se ela entendeu muito bem isso, né? Mas ela me deu a pipoca de boa vontade. Então, a pipoca que eu adquiri não foi de maneira fraudulenta. Né? Como eu adquiri as coisas que eu tenho? Como eu lido com as coisas que eu tenho? Eu coloco o meu coração nas coisas que eu tenho? Elas são mais valiosas para mim do que a minha comunhão com Deus, do que a minha comunhão com os meus irmãos? Provérbios 16, 8 lembra o seguinte: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Você lembra da oração da propina? Lembra disso? Lembra não? Alguns anos atrás? Ali uma transação de propina, né, de corrupção, enfim. Receberam uma mala de dinheiro, mas agradeceram. Oraram a Deus. Senhor, muito obrigado por esse dinheiro que chegou nas nossas mãos. Tá? Gente, orar pela propina. A gente está falando de alguém que tem a mente já cauterizada pelo pecado, não consegue distinguir o certo do errado. Mas Jó consegue distinguir, ele diz, Senhor, pese-me em balanças fiéis. Senhor, olha, se eu, de maneira fraudulenta, adquirir o que eu tenho, pode tirar tudo, Senhor. Pode tirar tudo. Então, nessa manhã, meus irmãos, iniciando essa breve série, nós nos lembramos do quê? Nós lembramos de que Jó era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, era um homem que sacrificava diante de Deus em favor dos seus filhos. Quem sabe eles tenham pecado contra Deus, blasfemado contra Deus, preventivamente. Jó já, vamos, chega aí, vamos sacrificar aqui, vamos orar a Deus, pedir perdão. Um homem íntegro, um homem justo, que vê a sua vida virando de cabeça para baixo. Se Jó, na condição em que se viu, perdendo seus filhos, perdendo os seus bens, manteve a sua integridade, nós que pela graça de Deus não vivemos os infortúnios que Jó viveu, muito mais ainda devemos nos manter íntegros. Por isso saio daqui hoje, e eu também saio, perguntando para mim mesmo, quem controla os meus olhos? O que eu tenho visto? Para onde tenho olhado? O que tenho cobiçado? O que tenho desejado? É bom e legítimo? Ou é ruim e pecaminoso? Qual a minha resistência ao erro? Eu sou alguém que se entrega facilmente? Facinho, ou sou alguém que briga, que luta, que pega as armas espirituais que Deus nos dá e resisto e brigo? Eu sou alguém que, sujeitando-me a Deus, resisto ao diabo e ele foge de mim? Ou eu não resisto, ou eu não me sujeito a Deus e tento brigar com o diabo, mas não tenho forças para isso? Ou nem tento brigar? Quem ou qual a minha resistência ao erro? Eu sou honesto? Como eu consegui o que eu tenho hoje? Que Deus nos ajude a respondermos essas perguntas. Que ao deitar a cabeça no travesseiro, você se faça essas perguntas. E se há algum erro em nós, que a gente peça perdão a Deus e procure viver uma vida de integridade como Jó viveu. Que a gente emende o nosso caminho, para que, aí sim, ao deitarmos a cabeça no travesseiro, a gente durma tranquilo.
Durma na paz de nosso Senhor. Amém? Vamos pedir isso agora? Vamos orar então. Pai, nós somos chamados pelo Senhor a vivermos uma vida de integridade. É um desafio para nós, dada a nossa condição de pecadores. É uma luta para nós, ó Deus, nos conformarmos à imagem de seu Filho e não nos conformarmos com o mundo. É uma luta, Senhor. Mas a grande questão, ó Pai, é que por vezes nós abdicamos dessa luta. Nós nos entregamos facilmente às concupiscências dos olhos, à concupiscência da carne, à desonestidade. E por isso, Pai, nos achegamos a Ti na manhã desse dia para pedir perdão se assim agimos. Mas também lhe pedir, ajuda-nos, ó Deus, a termos a coragem, a ousadia que Jó teve, porque era um homem íntegro diante do Senhor. Ajuda-nos a sermos íntegros, inteiros, homens de verdade, gente comprometida com o Senhor, com as coisas do Senhor, com os valores do Senhor. Purifica os nossos olhos. Fortalece-nos na luta contra o pecado. Ajuda-nos de tal maneira que tudo que temos e somos seja fruto de algo honesto. Fruto do trabalho das nossas mãos, fruto, ó Pai, do nosso esforço pessoal, e não fruto de alguma coisa pecaminosa, enganosa, fraudulenta. Que ao deitarmos a cabeça no travesseiro, Senhor, possamos fazer em paz, com consciência tranquila, porque nós dependemos do Senhor e buscamos o Senhor viver essa vida santa, essa vida de acordo com a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.